Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Lúcia Soares e eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre o aparelho reprodutor feminino. Então, vem comigo se você quer aprender um pouquinho mais sobre esse tema. Gente, quando nós falamos sobre o aparelho genital feminino, o aparelho reprodutor feminino, nós temos que ter em mente que esse aparelho é o responsável pela produção de óvulos, que são os gametas femininos. E juntamente com a produção de óvulos, esse aparelho ele vai ser responsável também por produzir o estrógeno e a progesterona, que são os hormônios sexuais femininos. E também vai ser o sistema responsável, gente, pelo desenvolvimento e pela nutrição do bebê durante toda a fase de gestação, certo? Mas para que esse aparelho reprodutor ele consiga executar todas essas funções de maneira primordial, ele tem que ter um auxílio. E ele é auxiliado, gente, por órgãos. E os órgãos do aparelho reprodutor feminino, eles são divididos em dois grupos. Os órgãos externos, que vão ser formados pelos pequenos e grandes lábios, juntamente com o clítoris, e os aparelhos e os órgãos internos, que são vagina, útero, tubas uterinas e ovários. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre cada um desses órgãos, ver qual é o papel de cada um no funcionamento do sistema reprodutor feminino. Gente, de início, nós temos aqui essa imagem, e nessa imagem nós estamos reproduzindo o quê? A vulva, essa região externa do aparelho reprodutor feminino, que é chamada de vulva ou pudendo, certo? E aqui nós estamos destacando duas estruturas, certo? Que são os grandes lábios e os pequenos lábios. Quando nós falamos dos grandes lábios, gente, ele é uma estrutura formada por uma camada de pele grossa, que vai desde o osso da região, vai desde a região do osso do púbis até mais ou menos aqui, a região próxima do ânus, certo? Essa região aqui dos grandes lábios. Abaixo dos grandes lábios, nós vamos ter quem? Os pequenos lábios. E esses pequenos lábios, gente, se a gente observar direitinho, eles vão estar fazendo o quê? Recobrindo o vestíbulo vaginal, certo? Função desempenhada, Lúcia, pelos pequenos e grandes lábios. Eles têm uma função, gente, essencial de proteção. Eles vão proteger a entrada do canal vaginal, certo? Vão proteger também as outras estruturas que estão mais no seu interior, como, por exemplo, a uretra e a abertura do canal vaginal, certo? Dando continuidade, abaixo desses pequenos lábios, nós vamos ter outra estrutura importante que é chamada de clítoris. Aqui, ó, nós temos aqui assinalado o clítoris. Gente, o clítoris, ele é o centro do prazer feminino. O clítoris, ele, embora seja pequeno, ele é um órgão análogo ao pênis. Eles são formados pela mesma estrutura, pelo mesmo tecido, certo? Assim como o pênis, o clítoris, ele também fica irrigado quando ele é estimulado sexualmente, quando a mulher está muito excitada, certo? Ele tem na sua parte superior também o prepúcio, a glande, certo? É o centro do prazer feminino. A mulher, quando ela é estimulada sexualmente, esse clítoris, ele fica ereto do mesmo jeito que o pênis. Por isso que nós dizemos que eles são órgãos homólogos, certo? Aqui eu trouxe para vocês, ó, essa imagem, né? Uma imagem ampliada do nosso amigo clítoris, do nosso amigo que é parceiro nas horas de prazer. Aqui, ó. E nós podemos observar que esse clítoris, ele também tem uma glândula, do mesmo jeito que o pênis. Ele é riquíssimo em terminações nervosas, certo? E são essas terminações nervosas que propiciam o prazer na hora das relações sexuais. Ele fica ereto, ele fica irrigado na hora da excitação. É
super importante o clítoris para o sistema reprodutor feminino, principalmente na hora do vucu-vucu, certo? Abaixo do clítoris, nós vamos encontrar uma outra estrutura que é chamada de uretra, certo? Eu tenho aqui o clítoris, abaixo do clítoris eu vou ter a uretra. Essa uretra é a entrada do sistema excretor. Lembrem-se que lá, quando nós falamos sobre o sistema reprodutor masculino, nós vimos que a uretra masculina ela passa pelo interior do pênis. É um órgão que é comum tanto ao sistema reprodutor quanto ao sistema excretor. Porém, no sistema reprodutor feminino, isso não acontece. A uretra ela é um órgão exclusivo do sistema excretor, ok? Não confunda que eles dois fazem parte, também são compartilhados pelo sistema reprodutor. Não. A mulher ela consegue urinar e ter o orgasmo ao mesmo tempo, diferente do homem, né? Porque eles compactuam do mesmo canal da uretra em comum com o sistema reprodutor, certo? No sistema feminino isso não acontece. Tudo bem? Tenho aqui a abertura da uretra, certo? E aqui na lateral, junto com o vestíbulo vaginal, né, que é protegido pelos pequenos lábios, nós vamos achar aqui, gente, glândulas. Glândulas que são chamadas de glândulas vestibulares, antigamente chamadas de glândulas de Bartolin. Essas glândulas de Bartolin, gente, elas são responsáveis pela lubrificação. Elas vão lubrificar, certo? A vulva para permitir que o pênis penetre com maior facilidade, para facilitar na hora da penetração, certo? Então, aqui, ó, na lateral desse vestíbulo vaginal, que é protegida aqui, ó, pelos pequenos lábios, nós vamos ter essas glândulas vestibulares também chamadas de glândulas de Bartolin, certo? Aí, dando continuidade, um pouco abaixo do canal da abertura da uretra, né? Nós temos o clítoris, que está acima dos pequenos lábios. Abaixo nós temos o canal da abertura da uretra. E aqui nós vamos ter a abertura da vagina, certo? Vamos lá. Gente, aqui na abertura da vagina, nós temos uma estrutura que é vista pela sociedade como a perda da virgindade. Perdeu a virgindade, rompeu o ímen, certo? Nós temos aqui na abertura da vagina um ímen, que é uma películazinha muito fina, que tem a função de proteger, nada mais, nada menos do que proteger o canal vaginal. Principalmente, gente, durante a infância, certo? Aqui, ó, eu tenho essa imagem do ímen. O ímen, gente, ele vai delimitar. Ele vai ser como uma fronteira entre o meio externo e o meio interno. Mas o ímen, gente, não é só para ser rompido durante a primeira relação sexual. O ímen, ele não é só sinônimo de que a menina é virgem ou não é mais. O ímen, gente, ele tem a importância, principalmente, para proteger a mulher contra infecções durante a infância. Ah, Lúcia, por quê? Porque durante a infância, a nossa vagina ela ainda não é ácida. Ela ainda não tem um pH ácido para formar essa flora vaginal, certo? Então, como ela não tem um pH ácido, como ela ainda não tem essa proteção, ela necessita de algo que proteja contra micro-organismos. E quem é que vai proteger essa vagina contra micro-organismos? Um ímen. Porque apenas quando a mulher ela entra na adolescência é que a flora vaginal vai começar a ser produzida, os micro-organismos que lá estão formando essa flora vão fazer... É apenas durante a adolescência que a vagina começa a produzir glicogênio e esses micro-organismos que estão lá na vagina vão começar a quebrar esse glicogênio para produzir esse ácido lático e esse ácido lático que vai dar acidez vaginal, vai dar essa proteção. Então, durante a infância, não existe isso.
Como não existe, as crianças do sexo feminino, elas estão mais vulneráveis a essas infecções. E para proteger contra essas infecções, tem lá um ímã fazendo essa separação dos órgãos internos e dos órgãos externos. Então, o ímã ele não está lá só para doer durante a primeira relação sexual, ele não está aqui só para ser rompido durante essa primeira relação sexual, não. O ímã ele tem essa função importante de proteção, certo? Principalmente durante a infância. E é importante que vocês saibam que o pH vaginal é ácido, porque na nossa vagina nós temos o quê, gente? Nós temos uma flora vaginal cheia de micro-organismos que vão quebrar esse glicogênio produzido pela nossa vagina. E esse glicogênio é quebrado em quê? Ácido lático. Ok? Então, gente, essa primeira parte, vamos encerrando por aqui, que era falando sobre os órgãos externos do sistema reprodutor feminino. No próximo vídeo, vem os órgãos internos em detalhes para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um e até a próxima.